Só parando para avisar, se você gostou do vídeo, dá um joinha, curte aí, ajuda muita gente, tá? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho. Agora fique com mais um tutorial. Olá pessoal, aqui é o Andres da Unilink Games. Agora nós iremos gravar a parte 4 do nosso curso de conceitos de plataforma. Mas antes de continuar, eu queria falar alguma coisa com vocês. A gente incluiu muitas coisas nessas 3 partes e talvez algumas partes tenham ficado um pouco corridas. Não se preocupem que durante o código vocês irão ver para que cada coisa foi colocada, qual o destino de cada coisa, como que vai funcionar. Então, tudo isso a gente vai entrar, vai verificar e utilizar ali e ver como que funciona, tá bom? Então não se preocupem. Aqui agora a gente vai trabalhar com o nosso personagem. Nós vamos fazer um script para ele, no NumPy mesmo. E vamos fazer a movimentação dele para testar. Aqui nós iremos criar constantes. O que são constantes? São valores que nunca se alteram. Você define ela aqui e não tem como você alterar ela em lugar nenhum durante o jogo, entendeu? Então nós vamos ter nossa gravidade, nosso up, nossa velocidade e nosso pulo. O que acontece? Que gravidade é a velocidade que ele vai cair. Up é o vetor que indica a direção para cima, que daí você consegue detectar onde fica a parede e onde fica o teto e onde fica o chão. Isso vai ser importante para o nosso código. Velocidade é a velocidade que ele vai andar para a direita e para a esquerda. E jump é a altura do pulo, tá? Aqui no red a gente não vai usar nada, a gente vai direto para o function process. Só vamos alterar aqui ele para physics process, que a gente vai estar mexendo com física. Vamos colocar umas variáveis aqui. Nós vamos ter a variável motion, que vai ser um vector 2. Vamos ter a variável dir, que vai ser 1. Tá. Motion é o movimento, é o que vai ser colocado lá na nossa função move and slide. E o dir é a direção, 1 para a direita, menos 1 para a esquerda, 0 para parado, tá bom? Então, vamos aqui. A gente começa com gravidade. Então, aqui a gente vai perguntar o seguinte, se, exclamação, vai negar o que eu estou falando. Is on floor. Quer dizer, eu estou perguntando, ele não está no chão, o nosso personagem não está colidindo no chão. Se for verdadeiro, motion y, que é o vetor y do nosso motion lá de cima, vai ser mais igual a gravidade, que é a velocidade que ele vai cair, vezes o delta, que é o tempo passado desde a último frame, tá? Gravidade está certa. Aí agora a gente vai mover o personagem. Então a gente vai colocar aqui. If input is action pressed. Ou seja, eu estou segurando. O que eu estou segurando? Para a direita. Aqui. Se eu estiver segurando para a direita, a minha direção, que eu falei que 1 é direita e menos 1 é esquerda, vai ser 1. Meu sprite flip H. Esse flip H é o seguinte, se ele está falso, o personagem está na direção que a animação dele está, que no caso é direita. Se ele está verdadeiro, ele vira, ele fica para a esquerda. Como aqui no caso nosso personagem é para a direita, esse flip H é falso. Motion X, que é a velocidade de movimento X, vai ser igual a speed vezes dir. E aqui para nossa animação a gente vai colocar o seguinte, C is on floor, ou seja, se ele está no chão,
Aí eu vou pegar o meu Animation Player e tocar a animação andando. Certo. Aqui já está certo, já temos ele andando para a direita. Então aqui a gente faz elif e vai ser basicamente a mesma coisa. Input is action pressed. Só que aqui vai ser o we left. Aí aqui o dir vai ser igual a -1. O aSprite.flip H vai ser igual a true, porque agora ele vai estar do outro lado. O motion.x vai ser igual a speed vezes dir, porque já que o dir aqui é -1, então ele vai andar para o outro lado. E aqui para nossa animação, if is on floor e animation player.play anda. Pronto. E aqui para finalizar a gente vai ter um else, que caso ele não estiver nem para a direita nem para a esquerda, a direção vai ser igual a 0. O motion.x vai ser igual a speed vezes a direção, ou seja, qualquer valor vezes 0 é 0. E se ele estiver no chão, a animação é o parado. Certo? Então aqui ele já está andando, já está caindo, agora falta ele pular. Então vamos lá, aqui eu vou fazer se input is action, no caso aqui agora eu quero apenas se eu apertar, qual? O accept, que é o botão de barra de espaço ou outros, que é os que tem um atalho lá. Aí aqui eu vou perguntar, eu apertei, entrou dentro do código, agora ele vai verificar se eu estou no chão. Ou seja, eu não posso pular se eu já estiver no ar, certo? Então, se eu estiver no chão, a animação que vai tocar vai ser pulando. E o som de pulo eu vou tocar. E para finalizar aqui nossos passos, eu vou colocar a animação. Aliás, aqui eu não coloquei. Vamos testar como vai ficar. Qualquer coisa eu coloco depois. Então vamos testar aqui, ó. Aqui ele vai pedir uma cena principal, a gente vai selecionar nosso main. Ah, tá. Esquecemos de um ponto primordial aqui. Terminou tudo isso, nós temos que fazer a física, que é motion, move and slide. O nosso vetor é o motion e nossa direção é o up. Então vamos testar. Aqui, ó. Direita, esquerda, ixi, não está pulando, vamos descobrir o que está errado. Aqui ó, tem a detecção que eu falei com a parte de baixo do inimigo, né? Então a gente tem que ver o pulo só. O som do pulo tá normal, ó. Então vamos só fazer o seguinte, vamos aqui no personagem 2D, aqui no Animation Player, aqui no pulando, eu vou deletar isso aqui, deixar só esse quadro dele pulando. Vou deixar meio segundo, ponto 5. E aqui o sprite eu vou colocar aqui o mesmo quadro. Então aqui nós vamos fazer outra animação para ele aqui, para não dar erro lá. Vamos fazer a animação caindo. Aí eu vou gravar esse quadro e pegar a textura a partir desse daqui. Vamos deixar só assim mesmo, tá bom. Falta um quadro aqui no meio, mas vocês colocam depois aí.
Aí aqui um segundo, fechou, tá. Para que eu fiz isso? Porque faltou uma coisa aqui, ó. Vamos colocar cair. Que eu vou fazer o seguinte, ó. Se ele não estiver no chão, ou seja, ele já está no ar. Se a motion y, que é o vetor y, for maior do que zero, ou seja, ele já está caindo ao invés de subir. E se animation player, a animação atual igual a pulando, ou seja, se ele está tocando a animação pulando. Se tudo isso for verdadeiro, animation player, pronto, caindo, pronto. Temos a nossa animação de caindo aí agora. Vamos só verificar aqui por que ele não tá pulando. É aqui, ó. Eu não coloquei o motion aqui, ó. Aqui eu tenho que colocar o motion igual motion.y igual a menos jump. Então vamos testar. Então aqui, ó, direita, esquerda, pulo, ele cai. Ele só não está fazendo a animação de cair, vamos dar uma olhada. E aqui no nosso paralaxe está com um pequeno erro aqui, ó. A gente vai ajeitar também. Nosso movimento está certinho. O que está acontecendo aqui é esse erro aqui no backgrounds aqui, ó. Então vamos, eu até acho que sei qual é, mas vamos dar uma olhada aqui. Vamos pegar a layer 4 e diminuir um pouco aqui esse valor daqui do mirroring Y. E vamos testar de novo. Pronto, acho que agora tá. Tem algum erro lá na do fundo ainda. Vamos ver se a gente descobre qual que é. Vamos ver se é essa daqui. Fazer a mesma coisa, a gente coloca 255. Vamos verificar. Não é essa ainda. Então vamos para 255. E testando até achar o certo. Ó, agora deu. Não tem mais nenhum erro. Mas a nossa... Agora vamos testar a câmera também, ó. Aqui, ó, da direita tá certo, da esquerda tá certo, de cima tá certo. Mas o de baixo é para ele parar antes. Então a gente vai ter que subir um pouco de baixo aqui. A gente vai aqui no personagem. Câmera 2D. E o limite de baixo a gente coloca 500. Vamos testar. Perfeito. Tá certíssimo. Então agora o que a gente vai fazer? A gente fez o personagem se movimentar. Vamos fazer a câmera dele. Então, voltando lá em cima, a gente vai criar mais duas constantes. A câmera max 0 e a câmera min menos 50, que é o valor máximo e mínimo que a câmera o offset da câmera pode ir, tá? Então, agora a gente vai fazer as configurações da câmera aqui dentro do Physics Process mesmo. Então a gente vai colocar aqui câmera e abaixar. A gente vai pegar a câmera 2D e definir que o offset.y dela é igual... Espera aí que eu esqueci de criar a variável aqui. Então aqui eu vou criar uma variável, câmera offset igual a menos 50.
que é o valor do offset da minha câmera para o personagem não ficar tão no meio. A câmera tem um pouco mais de altura, vocês vão ver a diferença que vai dar. Câmera offset. Tá, definir aqui. Aí aqui eu vou fazer, se o input is action, aqui eu vou querer preset, porque eu vou estar segurando. O i down, câmera offset mais igual a 1. If input is action preset o i down, câmera offset menos igual a 1. E para finalizar aqui, câmera max, if câmera offset maior que 0, câmera offset igual a câmera max e câmera min. If câmera offset menor que menos 50, câmera offset igual a câmera min. Tá, o que acontece aqui? Primeiro, eu estou definindo que o offset y da câmera vai ser sempre igual a minha variável câmera offset lá em cima. Se eu segurar para baixo, eu somo mais um a esse offset, ou seja, ele começa com 0 e vai descendo, a câmera vai descendo. Se eu soltar para baixo, aqui eu estou colocando exclamação, ou seja, ele está negando isso daqui, ele vai começar a subir a câmera. E para que ele não suba infinitamente ou desça infinitamente, eu tenho os limites, que se ele tiver maior que 0, ele vai virar igual a câmera max, e se ele tiver menor que menos 50, ele vai virar igual a câmera min. Vamos testar. Ó, desceu, soltei, ele subiu, e o resto tá tudo funcionando. Aí agora, como a gente mudou o offset, ó, deu a diferença aqui embaixo. Então a gente arruma a câmera lá de novo. Deixa ela em 540, 60, faz 60, né? Vamos testar assim. Pronto, ó, perfeito. Então tá funcionando certinho. Vamos só colocar aqui a animação do inimigo. E ver se vai atualizar aqui. Mas aqui não atualizou, mas a gente vai ver com calma depois. Tá, vamos ver o que mais que a gente pode colocar do personagem aí. Então vamos fazer aqui agora a área de dano do inimigo, que é para quando ele apanhar, tá? Então aqui a gente vai criar uma variável nova, que vai se chamar HP, que é a energia do inimigo, do seu personagem. E aqui no red a gente vai fazer uma conexão. Conexão é da área dano, que é a área que você leva dano. Connect, a gente vai conectar a área entered, a função vai estar nesse mesmo objeto, e o nome da nossa função vai ser on área dano área entered. Pronto. Tá, não deu nenhum erro. Agora a gente vai lá embaixo, aqui depois do nosso physics process, e vai criar uma função, que a função aqui vai ser a colisão com o inimigo. Então vai ser a função on área dano área entered área peça. Tá, o que a gente tem que fazer aqui agora para continuar e fazer isso funcionar?
Aqui a gente vai trabalhar com grupos, tá? Para localizar a área que a gente está colidindo. Então eu vou aqui no meu personagem. No meu personagem eu vou aqui nessa parte de Node, Groups, e vou colocar ele no grupo personagem. Depois eu vou no meu inimigo e vou aqui na boca inimigo, que é onde que ele acerta você, e vou colocar aqui inimigo. Então pronto, só isso. Agora a gente pode voltar lá para o código. Vamos ligar as áreas aqui de novo e ir para o script. Tá. O que acontece aqui? A gente vai verificar o seguinte: se a área que a gente colidiu está no grupo inimigo, ou seja, no inimigo que eu colidi, e daí eu vou verificar se o tempo invencível do personagem, se o tempo que falta do meu timer lá é igual a 0. Vamos criar ela aqui, ó. Cria aqui nas variáveis uma variável colisor dano igual a false. Eu já vou explicar ela para vocês. Tá, vamos criar os sinais lá em cima e eu já vou explicar tudo para vocês, tá? Tá, vamos lá, vamos explicar aqui o que foi feito. Deixa eu só criar uma função vazia aqui para a gente trabalhar nela depois. Tá. O que vai acontecer quando essa área aqui, ó, deixa eu ir lá, essa área que está aqui em volta, a maior, ela entrar em contato com a área do inimigo, que é essa área da boca, ele vai fazer a seguinte verificação. Ele vai perguntar se a área primeira é do inimigo. Se for, ele vai verificar se o tempo invencível está igual a 0, ou seja, ele não tem tempo de invencibilidade, ele não foi acertado antes. Esse colisor dano é para ser usado nesse quadrado aqui de baixo. Ele diz se eu estou acertando o inimigo com os meus pés, com esse colisor, ou se eu estou batendo de frente com o inimigo, ou se o inimigo me pegou assim de frente no ar. Basicamente ele está dizendo que eu não estou pulando na cabeça do inimigo, entendeu? Então, se ele está falso, significa que eu não estou pulando na cabeça do inimigo. Se tudo isso for verdadeiro, ele vai iniciar o meu tempo invencível, que significa que eu apanhei, levei dano. Vai fazer essa funçãozinha que tomou o dano. Vai reduzir o meu HP lá daquela minha variável. E vai emitir o sinal levar dano 10. Essa variável, esse sinal, ele vai se comunicar lá com a minha GUI depois para reduzir a minha barrinha de HP. Caso contrário, caso o colisor dano seja verdadeiro, ou seja, eu não colidi com o inimigo com a minha área que eu levo dano, eu colidi com o meu inimigo com a minha área que eu mato ele. Eu vou pegar a área desse inimigo e vou chamar a funçãozinha explodir dele, que depois a gente vai criar lá uma funçãozinha para matar ele. Aqui eu vou dar um mini pulo, ou seja, é como se eu pulasse numa mola do Mario, ele pula e dá um pulo extra. Vai tocar o som de pulo e vai emitir o sinal para aumentar o score lá na minha GUI. Aqui no caso é o valor que eu quero aumentar de score e aqui é o valor que eu vou diminuir minha vida, tá bom? Então, tendo isso explicado, vamos fazer a função aqui de tomar dano dele para a gente ter essa animaçãozinha, que agora é a parte da animação de dano do personagem. Então eu vou escrever tudo aqui e depois eu explico, tá?
Tá, vamos lá. Esse ficou um pouco longo, mas... Primeiro, aqui eu criei salvar objeto inimigo, que daqui a pouco a gente vai utilizar para recuperar a referência desse inimigo. Ou seja, a gente vai ter sempre esse inimigo ali dentro do personagem para poder estar lidando com algumas questões ali da inteligência artificial dele. Aí o que acontece? Aqui eu vou interpolar duas propriedades, o modulate e o scale. Basicamente aqui eu vou deixar o personagem de vermelho para a cor natural dele, ou seja, como se ele estivesse tomando um dano. E eu vou deixar ele de metade do tamanho dele para o tamanho original, que é aquele efeito que você vê quando ele leva dano, que ele fica pequenininho em vermelho e volta ao tamanho normal. E aqui eu verifico a direção pelo objeto de referência lá do meu inimigo. Eu verifico a direção dele para uma variável que eu tenho lá que a gente vai criar depois. E dependendo da direção eu faço interpolação de propriedade também da posição do meu personagem, ou seja, ele vai para a direita ou para a esquerda. E toco o som de dano e inicio o twin. O que eu tenho que... Eu não posso testar isso agora, porque eu não puxei essa referência do meu inimigo ainda, tá? Então a gente tem que fazer mais algumas coisas aqui no personagem para depois puxar a referência do nosso inimigo lá e conseguir fazer isso daqui funcionar. E deu aqui já mais de 30 minutos, a gente só vai terminar mais uma coisa aqui e no próximo vídeo a gente continua, tá? Para terminar a parte do personagem e começar a parte do inimigo aqui. Então aqui o que eu vou fazer? Aqui no meu red, eu vou colocar aqui conectar área dano e eu vou iniciar uma animação do nosso personagem, para ele não começar com alguma animação que eu não queira. Então eu vou pegar aqui o animation player, play, parado. Eu quero que o meu personagem comece parado. Então se eu testar aqui, meu personagem está parado e funciona tudo normal. A única coisa é que não vai funcionar o dano ainda porque eu não tenho referência do inimigo, tá vendo? Então a gente vai trabalhar essa parte ainda. Mas por enquanto é isso, pessoal. Até a parte 5 então. Abraços, tchau.